Bom dia. Pacientes denunciam a falta de remédios na farmácia de medicamentos especializados do estado. Mapa da violência revela alta de mortes em crianças e adolescentes. E mais, o país amanheceu sem o aplicativo WhatsApp. Você vai saber o que dizem os usuários. Hoje é 17 de dezembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, informa que o bombeamento de água tratada do sistema Italuís para a capital foi reduzido por conta de problemas em uma das 3 bombas. Com essa redução no volume de água, grande parte da cidade abastecida pelo Italuís está apresentando problemas no abastecimento. Equipes de manutenção da CAEMA trabalham para concluir a recuperação da bomba até amanhã, sexta-feira. O abastecimento deve voltar à normalidade em até 48 horas após a entrada em operação dessa bomba. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. Para esta quinta-feira, nas cidades de Barreirinhas, Bacabal e Itapecurubiri, a máxima chega aos 33 graus. Imperatriz e Barra do Corda, calorão de 40 graus. Pinheiro, na região da Baixada Maranhense, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Barão de Grajaú e Caxias, a máxima pode chegar aos 38 graus. E na capital São Luís, mínima de 25 e máxima de 32 graus. E uma das brincadeiras muito comuns no final de ano é o amigo secreto. Uma pesquisa apontou que 6 em cada 10 brasileiros participam do amigo oculto. Na hora da procura pelo presente, a dica é buscar pelo menor preço. Pelas ruas tem muita gente na expectativa de ganhar presente de Natal. Da namorada, da minha mãe e da família, né? Mas quando o assunto é dar presente, aí o pessoal já tem na ponta da língua as dicas para economizar. É só pesquisando aí em loja, né? Até achar o presente ideal. Também pensando em economizar, a escolha de Jefferson foi participar do Amigo Secreto. Legal essa ideia de amigo secreto, porque você pode estar dando presente e recebendo também, né? É uma ideia legal. E brincar de amigo secreto é uma opção de muita gente, até para não ficar sem presente e ao mesmo tempo economizar. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional dos Dirigentes mostra que em 6 de cada 10 brasileiros costumam participar da brincadeira. Mas mesmo assim é preciso planejar, porque senão o que era para sair barato pode ficar caro. Nesta loja, por exemplo, os funcionários se reuniram para estipular o valor do presente e não extrapolar nos gastos. O preço ficou de R$30, né? Um valor simbólico. Apenas lembrancinhas, né? E olha, continuando a falar de economia, a Bovespa teve alta de 0,32% aos 45.015 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 1,24% e vale R$ 3,92. O peso argentino teve alta de 0,15%, cotado a 39 centavos. O euro teve queda de 0,06% e vale R$ 4,22. A seguir, mapa da violência revela alta de mortes em crianças e também adolescentes. 7 horas e 38 minutos, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E a Justiça determinou em 30 de novembro que o Estado do Maranhão reforme o hortomercado da cidade operária para sanar as irregularidades atestadas nos laudos da Vigilância Sanitária. A decisão também obriga o Estado a prever recursos suficientes no orçamento de 2016 para a reforma da feira. Deve ser apresentado no prazo de 30 dias um programa e também um cronograma de reforma. Em caso de descumprimento, foi estabelecida uma multa diária no valor de R$ 2.000. De acordo com a Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, o local está em precárias condições higiênico-sanitárias. Falta ponto de água nos boxes, refrigeração e acondicionamento inadequado de alimentos,
além de estrutura física deteriorada, acúmulo de água, de resíduos e também de falta também capacitação dos feirantes. E olha só, persiste a falta de segurança em escolas. São várias ocorrências que já foram registradas este ano, que continuam desde a depredação dos prédios, assaltos a instituições de ensino, brigas e até morte ocorreram em 2015. A falta de vigilância nas escolas também contribui para o aumento da criminalidade. A insegurança vivida diariamente pelos maranhenses agora também é rotina nas escolas do Maranhão. Dezenas de instituições educacionais foram alvo da criminalidade. Os professores, eles ficam amedrontados, decepcionados, desmotivados. Por quê? Porque foi uma escola da educação infantil, são crianças. Então, perceber todo aquele espaço destruído, para nós, é matar a educação. E nós queremos que a Prefeitura de São Luís, o secretário de Educação, resolva. Até agora, as estatísticas apontam só na primeira quinzena do mês de dezembro, 3 escolas da rede municipal de ensino assaltadas. A primeira foi a escola João de Souza Guimarães, no bairro da Divinéia. A segunda foi a escola João Lima Sobrinho, no Parque Pindorama. E a terceira foi a escola de ensino fundamental Monsenhor Frederico Chaves. Na última segunda-feira, esta escola, localizada no bairro do São Francisco, foi invadida por vândalos. Dentro de 2 meses, ela já foi invadida 3 vezes. Eles reviraram carteira, materiais didáticos e muito material foi perdido. Levaram pertences da escola. Até agora, ninguém foi identificado. A falta de vigilância é um dos problemas principais para o alto número de ações criminosas registradas nos últimos meses. O problema dessa invasão no espaço é porque nós estamos deixando a porta aberta para que a marginalidade e o vandalismo adentrem o espaço escolar. É só isso. Definitivamente a criminalidade invadiu, aliás, pulou os muros das escolas, né? E o pior, a prefeitura assinou aí embaixo que eles podem adentrar e fazer o que quiser. Para mim isso é pior ainda. E olha só, a Secretaria Municipal de Educação informou que a Unidade de Educação Básica Monsenhor Frederico Chaves Infantil está em processo de limpeza e também de reparação dos danos sofridos e comunica ainda que as aulas serão retomadas assim que esses trabalhos forem concluídos e que parcerias com a Polícia Militar e também com a Guarda Municipal têm sido estreitadas para o combate à violência no entorno da comunidade escolar e que os dias letivos perdidos serão integralmente repostos, mediante planejamento elaborado pela Secretaria em parceria com a comunidade escolar. E um estudo da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Mapa da Violência, mostra alta de mortes entre crianças e também adolescentes. 90,9% das mortes em São Luís são de homens negros e jovens. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do Conselho Diretor da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Wagner Cabral. Bom dia, Wagner. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. A gente mostrou ainda há pouco uma reportagem que fala também de toda essa violência, né, essa alta na criminalidade. E a gente percebe que essa violência externa, Wagner, ela cada vez mais está entrando aí no ambiente escolar. É bem isso, não é verdade? Exato. O estudo, né, aponta, entre outras coisas, que o tráfico de drogas está em pleno avanço do seu processo de territorialização. Né? Isso significa adentrar no espaço escolar, significa que o processo de recrutamento, né, de jovens e adolescentes para, né, e a sedução do tráfico a partir de ofertas de consumo, de acesso a bens materiais e a mesmo demonstração de poder, de força, de ostentação, né, tem exatamente sido uma característica dos últimos tempos, da mesma maneira como nós identificamos que lideranças comunitárias de bairros que tiveram a coragem de denunciar a presença dos traficantes e tudo mais, estão sendo ameaçadas. Já houve 3 casos de lideranças comunitárias mortas ao longo desse ano, de maneira que a presença no espaço escolar, a ameaça a lideranças comunitárias, o controle de bairros, né, pelas facções criminosas, dão exatamente a tônica desse atual processo, né, de territorialização.
E o que a gente percebe também é que grande parte dessas escolas, inclusive essas, alguns exemplos que foram citados na reportagem, a gente percebe que não tem segurança, que falta o básico ali, principalmente ali nas imediações da escola, o vigilante tem que estar mais presente, até porque a gente já sabe que esses números de criminalidade, eles infelizmente estão só crescendo. Pois então, nesse segmento, né, de 10 a 19 anos, o que nós constatamos é que do ano 2005 para cá, né, houve 57 mortes nessa faixa etária, e esse ano, né, hoje nós já chegamos ao índice de 200 mortes, um aumento de 250% nesse espaço, né, de 10 anos, nessa faixa etária de 10 a 19 anos. Então, são números que nos assustam bastante. Já aumentou em relação ao ano passado foram 195 mortes, agora já atingimos o patamar de 200, deve subir um pouco mais, infelizmente. E isso evidencia o quê? Um recrutamento crescente nesse espaço. E, por sua vez, você se pergunta, e qual é a resposta do poder público? Né? Infelizmente, né, ao longo desse ano, o que se constatou, em boa parte dos casos, é que houve uma omissão, né, grande por parte tanto do governo estadual quanto do governo municipal, em atender a requisitos mínimos da vivência no ambiente escolar, desde a garantia do pagamento e da presença dos vigilantes, a presença da ronda escolar, né, no entorno da comunidade. De maneira mais ostensiva. De maneira mais ostensiva e também, né, a discussão, né, e é preciso, né, fazer essa discussão ampla com toda a sociedade maranhense, né, de um pacto pela vida em que a questão da prevenção social da violência seja um elemento fundamental. É preciso evitar, né, que cada vez mais cedo jovens entrem e participem de organizações criminosas. É preciso estabelecer estratégias amplas em que o ambiente escolar seja reconstruído, né, e revalorizado a partir da experiência de professores, da comunidade escolar, dos pais e dos alunos, porque o que existe hoje é um grande medo, né, ou seja, os próprios professores, os técnicos que trabalham no ambiente escolar também têm, né, dificuldade de se expressar. Nós temos, por exemplo, depoimentos de professores que chegaram ao ponto de ficarem na porta da sala para impedir que 2 ou 3 outros invadissem, né, com revólveres armados para matar outros estudantes dentro de sala de aula. Tivemos o terrível caso, né, da menina morta lá na Divinéia. Temos casos que chegam até nós de meninos de 12 anos que, quando perguntados sobre qual o seu sonho, o seu projeto de vida, dizem assim: eu quero ser pedreiro. Mas aí, o que é ser pedreiro? Ser pedreiro não é, né, trabalhar na construção de casa. Ser pedreiro é ser um homem da pedra, do crack. Nossa, que absurdo. Uma sociedade em que uma criança de 12 anos se coloca na perspectiva de projeto de vida de ser um traficante é uma sociedade que tem algo profundamente errado. E aí, infelizmente, a realidade é de que a presença de facções nas escolas existe, sim, e aí ela tem que ser combativa. E você falou aí num ponto interessante, tanto da responsabilidade do que cabe ao governo, tanto da responsabilidade que cabe ao município. E aí, para que isso tudo dê certo, tem que haver essa união tanto de governo, de município, da própria polícia, para efetivamente garantir uma segurança a mais. Talvez se essa segurança fosse efetiva, esses casos que você relatou aí não teriam acontecido. Exatamente. A perspectiva é de que você tenha, de fato, uma proposta e um projeto, né, que envolva o conjunto da sociedade. Não se pode pensar que o combate à questão do aumento da violência se dê única e exclusivamente pelo aumento da repressão. Por quê? Porque também constatamos no estudo que houve um crescimento extraordinário do número de mortes provocadas, né, pela ação policial, né? Então, o número de mortes pela polícia, dos 200 mortos, né, pela jovens e adolescentes nessa faixa de 10 a 19 mortos, 24 foram mortos pela polícia. Ou seja, de cada 8 adolescentes nessa faixa mortos, um foi morto pela atividade policial, né? Então também nos preocupou e preocupa bastante esse aumento da letalidade policial, porque evidencia que a única ótica
E a única estratégia traçada até agora tem sido exatamente essa, de aumento da repressão. Não há uma discussão da prevenção social da violência, não há uma discussão do envolvimento das comunidades, da comunidade escolar e da sociedade como um todo nessa atividade de revisar, né, as próprias bases, as próprias concepções a partir do qual você faz o enfrentamento da questão. E a polícia não teria uma estatística, um dado, assim, um acompanhamento, um levantamento do movimento dessas facções dentro desse ambiente escolar? A polícia, através do seu serviço de inteligência, faz, né, um rastreamento das atividades de organizações criminosas e tem feito uma série de ações no sentido, por exemplo, de fazer grandes apreensões de drogas. Sempre você tem visto, por exemplo, as notícias de apreensão de 100 quilos, 200 quilos, etc. e tal. Só que o que se evidencia é um aumento crescente desse encarceramento, né, de população, numa atividade que mobiliza, né, uma parcela substancial, né, da própria corporação policial, porque é muita gente envolvida o tempo inteiro, e, por seu turno, pouco ou quase nada feito aqui na retaguarda, que é exatamente nessa ação básica que começa pela garantia do vigilante na escola, pela presença da ronda escolar, por políticas de prevenção social nas escolas. Existe, por exemplo, um convênio importante assinado, né, pela Prefeitura com a Unesco, sim, no sentido do monitoramento desses indicadores. Eu acho que esse tipo de iniciativa precisa sair, né, de uma forma mais ampla, né, para a sociedade, ou seja, envolver o Estado, envolver os órgãos da Justiça, o Poder Legislativo. A Câmara Municipal, por exemplo, também é ausente, não se vê falar de iniciativas de vereadores nesse sentido. E, né, a sociedade civil, né, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a presença dos conselheiros municipais, acabou de acontecer as eleições. A própria família também, que tem um papel muito importante em todo esse processo, cobrar, acompanhar, exigir. Exato. E o que acontece, né? Também é uma questão que é preciso evidenciar. A desagregação das famílias é um elemento, né, que facilita a entrada. Então, com a situação, por exemplo, de creches nos bairros, né? A promessa de campanha de creches nos bairros sempre é colocada, né? Houve uma promessa, por exemplo, na atual gestão de um número de 20 e tantas creches. Quantas foram efetivadas até agora, né? Sem a possibilidade de que o grande número de mães trabalhadoras tenha, né, possa colocar seus filhos numa creche, essas crianças vão ficar onde? Em casa, expostas, né, a esse tipo de situação. De forma que a creche, a vigilância, a garantia do funcionamento normal da escola, né, todos são elementos que precisam ser integrados e pensados. Ok, eu conversei com Wagner Cabral, que é diretor da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos os espectadores. Obrigada mais uma vez. E olha só, a seguir, pacientes que necessitam da farmácia de medicamentos especializados, a FEME, estão tendo que ficar sem medicamentos. 7h55, o Bom Dia Maranhão volta já. E o Brasil amanheceu sem o aplicativo mais acessado dos últimos tempos. Por conta de uma determinação judicial, milhares de usuários estão sem o WhatsApp. As principais operadoras de telefonia móvel do Brasil foram intimadas pela Justiça na quarta-feira a bloquear o aplicativo de mensagens WhatsApp em todo o território nacional por 48 horas. O bloqueio vale a partir de 0 horas de quinta-feira, já está valendo, e o recebimento da determinação judicial foi confirmado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, Celular e Pessoal. E pacientes que necessitam da farmácia de medicamentos especializados, FEME, estão tendo que ficar sem medicamentos. De janeiro a setembro de 2015, foram quase 2,5 milhões de reais repassados ao governo do estado pelo Ministério da Saúde. A Beatriz recebe remédios da farmácia de medicamentos especializados há 5 anos, quando precisou se submeter a um transplante de rins. O problema é que há alguns meses a dificuldade é em receber os remédios. Agora está em falta, estamos tendo que comprar. Toda vez que vamos lá,
não tem previsão para chegar. E isso é um direito nosso, do governo, dá para a gente. Porque não temos condição de não manter comprando essa medicação cara. A Márcia, que também é transplantada, vive na mesma situação. Eu dependo do meu marido. Meu marido é montador, é salariado, né? E aí, como é que vai ser? Onde eu vou encontrar R$135 a cada 15 dias para comprar medicação? Não tem. E não é só essa medicação que eu compro várias outras medicações, né? Então é difícil. Eu já tenho 9 anos de transplante. O rigoroso tratamento após a operação deve ser continuado pelo resto da vida. Caso contrário, as consequências e complicações são inúmeras. Aquele rim que ele recebe não é um rim próprio, então o organismo entende que tem que rejeitar. O que essas medicações vão fazer? Elas vão fazer com que a imunidade daquele paciente baixe e que ele possa aceitar aquele rim. Então vai evitar rejeições, né? Então a falta dessa medicação pode levar à perda do rim. Esse vídeo gravado em 18 de novembro é a constatação da realidade atual da FEME. Em 1º de dezembro, um produtor da TV Difusora esteve na FEME e, mais uma vez, nem sinal dos medicamentos que chegariam no início do mês. A gente tem uma previsão de chegar esse medicamento até sexta-feira. Será que foi atraso na viagem? Não sabe, né? É questão de licitação. Portarias divulgadas pelo Ministério da Saúde confirmam que repasses vêm sendo feitos para o governo do estado para a aquisição de remédios. Entre janeiro e março, foram disponibilizados quase R$800 mil. Entre abril e junho, mais de R$1 milhão. E entre julho e setembro, foram repassados R$482.949,47. Recursos que, somados, ultrapassam os R$2.300.000. Ao longo do dia, muita gente tem vindo aqui até a farmácia de medicamentos especializados na tentativa de receber o remédio que tanto precisa para se manter bem e livre de qualquer tipo de doença. Mas a resposta dada é sempre a mesma, que os remédios estão em falta. As pessoas que trabalham aqui sempre dão um novo prazo, mas ele não vem sendo cumprido. Esta senhora veio em busca do medicamento, mas saiu desanimada com mais um não como resposta. Já Dona Antônia está há mais de 3 meses sem fazer o tratamento adequado para o fígado e intestino, por conta da falta de remédio. Já está com esse tempo todinho que eu venho, procuro, já estou até com sintomas já, porque eu não posso ficar sem ter, né? Porque é medicamento de uso contínuo. Esse administrador da farmácia veio até a porta conversar com nossa equipe de reportagem e confirmou problemas no repasse dos medicamentos. Está em falta, a gente está levando aí nas costas, o que tem, né? E a Secretaria de Estado da Saúde informou em nota que o medicamento azatioprina, usado por pacientes transplantados de rins, está sendo dispensado normalmente na farmácia. A falta da medicação calcitriol é devida a um aumento substancial da demanda e que a previsão da disponibilidade do medicamento é até essa sexta-feira, amanhã, na FEME. Sobre a alegação de que todas as medicações da FEME estariam em falta, a nota informa que é completamente equivocada e sem fundamento. Em relação aos depoimentos de possíveis funcionários da FEME, a SES afirmou que não os reconhece como porta-vozes da FEME e muito menos da pasta. Acho que falta aí uma comunicação entre o governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde e também os funcionários da FEME. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.